somente em momentos da nossa vida, sim, em alguns momentos, mas em todos os momentos da nossa vida, em todos, tudo que seja para dar glória e honra ao Senhor. Todos os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas decisões sejam para te adorar, Jesus, para te louvar, porque só o Senhor é digno. Tudo seja giro em torno do Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, podem sentar um minuto. Eu quero ser muito breve, porque nós estamos aqui com o pastor Kleber. Kleber é uma bênção na nossa vida. O pastor Kleber, a esposa dele, está aqui para nos abençoar hoje. E eu quero ser muito rápido. Eu quero falar um pouco. O pastor Zé está viajando e ele pediu para que eu fizesse a coleta dos dízimos e das ofertas. E ele manda um abraço para vocês. Pastor Zé está muito feliz onde ele está, fazendo uma obra maravilhosa lá na África. E daqui uns dias ele está aí de volta para falar um pouco do que Deus fez na vida dele. Amém? Em 2 Coríntios 9, 6, você vai ler, uma fala sobre semente. Vamos falar sobre semente. E como que você vai lidar com o seu dinheiro, com a sua semente. O título fala assim, semeando com generosidade. Você só entende como é semear com generosidade quando você entende o que fala no versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você só vai aprender a semear, você só vai aprender a ser generoso na sua vida, em tudo, quando você entende que Deus quer o seu coração, não é o seu dinheiro. Ele quer mudar a motivação do seu coração. E você só entende o que é semear com alegria quando cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza nem por constrangimento. Ninguém vai estar aqui para te constranger. Para falar igual tem o versículo anterior a esse, fala assim, que aquele que semeia pouco, pouco colhe. Sabe o que é semear pouco para mim? É quando você vem aqui trazer algo que não está proposto no seu coração. Pode ser a maior quantidade que for, mas se não tiver alegria, se não tiver amor, para Deus não vai valer nada. Ele é dono do ouro e da prata. Ele precisa de um coração rendido a Ele. O dia que você entender esse princípio, você trazer com alegria, seu coração cheio de paz. Fala, eu estou indo ali, mas é um ato, uma atitude de levar uma oferta ou um dízimo, que é um mandamento, mas não com tristeza, nem por constrangimento. É porque o seu coração propôs agradar ao Senhor. Lá em Provérbios fala, filho meu, Provérbios 23, 26, filho meu, dê-me o teu coração. Sabe que você precisa de entender, você dê o seu coração para o Senhor. Tudo na sua vida é dele, tudo. Eu queria propor você um desafio nessa noite, com muita generosidade. Depois você lê o resto do capítulo, para você ver o que as nossas atitudes passam a ser vistas com bons olhos pelas pessoas, pelos irmãos também. Imagina você vir aqui e for notado com o coração triste, né? Não é assim, cara, você precisa de vir com alegria. Eu quero aqui te incentivar a corrigir a motivação do seu coração. Venha, traga o seu dízimo, a sua oferta, vamos ficar de pé. Quero ganhar um tempinho aqui. E quando você vier, venha com muita alegria. O que Deus colocou no seu coração. Eu já tive algumas experiências com isso. De Deus falar assim, faz isso, faz aquilo. E hoje eu vou falar para vocês de um testemunho. Tem uma irmã que está aqui, eu não vou falar o nome dela. Eu fiz um pedido lá no grupo, para a gente levantar uma oferta de R$20 para ela. Era uma coisa simples que ela precisava. Uma irmã chegou com R$50. Eu falei, não precisa disso tudo não. Sabe? Ela falou, não, dá para o menino. Sabe? Olha o que é a generosidade. Quando Deus tem o seu coração, cara, o dinheiro não faz a diferença, a quantidade. Você vai ofertar com alegria. Pode ficar à vontade.
Vem aqui na frente, eu quero abençoar você em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te dê muita alegria, muita paz, prosperidade. Toda vez que você vier à casa do Senhor, você nunca venha de mão vazia. Sempre traga alguma coisa para o Senhor. Sempre vem colocar em prática a sua fé, aquilo que você professa. Então você pode ficar à vontade. Amém? O Senhor te abençoa. Abençoa com prosperidade. Que o Senhor te abençoa. Em nome de Jesus. Que o Brasil seja um país muito próspero. Que a economia do Brasil seja mudada através da fidelidade do povo de Deus. Em nome de Jesus. Nós que somos a estrutura dessa nação. Nós que temos que dar o exemplo. Amém? Quero falar sobre a conferência das mulheres, né? Tem um vídeo ali que vocês possam ver rapidinho. E a Márcia vai estar ali do lado da Dani para fazer as inscrições. Amém? É muito rápido. Glória a Deus. Pastor já acabou. Pastor Kleber, por favor. Quem for fazer a inscrição está ali do lado da Dani. Nossa, esqueci o nome da menina. Me perdoa. Ô Sara, me perdoa, viu? Quantos anos que eu vou ter que lembrar seu nome? Pastor Kleber, fique à vontade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Tem alguém aí? Que bom, que bom. Espero que o Espírito Santo fale com você essa noite. Amém? Toque sua vida, ative o teu espírito. Essa é a função de estarmos aqui. Mais uma vez, uma honra estar aqui nessa casa, servindo vocês, é sempre muito bom. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração há alguns dias. E eu senti de compartilhar ela, dividir com vocês. O tema dessa mensagem é as duas janelas. Quem gosta de um tema, as duas janelas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para mim, por favor. 1 Samuel, capítulo 19. Esse é o primeiro texto que vamos ler. Espírito Santo, nós te amamos, nós te convidamos para revelar o que quiser nessa noite. Para falar o que quiser, para tocar quem quiser. Da última vez que eu estive aqui, eu não tinha trazido o meu livro, né? Mas hoje eu trouxe, se algum irmão quiser, vai estar vendendo ali, tá bom? Você lê lá e depois manda um feedback para nós. É sempre importante, tá? Esse contato entre, né, os ministros e o povo. É muito bom isso, né? Tá bom? Vamos lá. 1 Samuel 19, versículo 11 diz assim: Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiasse, para ele o matar pela manhã. Disso soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ela se foi, fugiu e escapou. Amém? Queridos, eu estava lendo a Bíblia, de repente, quando eu li esse texto, janela, me saltou algumas coisas no meu espírito, no meu coração. E eu comecei a observar que a janela, ela, na Bíblia, teve algumas participações importantes na Bíblia. E eu fiquei muito curioso, eu sou muito curioso da Bíblia, então quando eu pego uma coisinha eu quero ir atrás. Então eu vi que Mical, né, lendo esse texto de Mical, Mical desce Davi por uma janela, ou melhor, dá ele fuga por uma janela. Mas também um pouco adiante, em Gênesis 8, versículo 6, um pouco adiante, melhor falando assim, um outro texto, né? Noé solta um corvo, depois uma pomba, né, pela janela. Para quê? Para saber como estava a situação daquele dilúvio. Então, mais uma vez, me aparece a janela aí na Bíblia. Josué,
capítulo 2, versículo 15. Raabe desce os espias por uma janela, né? Que coisa interessante. Atos capítulo 20, versículo 9, um jovem chamado Eutico, ele estava sentado em uma janela e ele adormeceu durante uma mensagem, durante uma pregação, e caiu, né? Daniel orava em direção a Jerusalém por uma janela. Então eu estou vendo que Deus, por alguma razão, está sempre usando janelas. Sempre usando janelas. E eu quero falar essa noite exatamente por isso, porque as janelas faziam parte da história, faz parte da história da Bíblia e fazia parte da história de muitos homens e em momentos chaves, específicos na Bíblia, né? Então hoje nós vamos usar a janela como um símbolo de estações, diga comigo, estações, ou um símbolo de tempos, né? Então eu quero pegar Mical, falei já um pouco sobre janela, eu quero pegar Mical como um exemplo para usar as janelas como o símbolo de tempos em nossas vidas, ou épocas em nossas vidas, estações em nossas vidas. Então a primeira janela, eu falei de duas janelas, a primeira janela é essa que nós acabamos de ler sobre Mical. Mical, ela era filha de Saul, e ela casada com Davi, né? Então Mical descobre que o seu pai tinha um plano para matar o seu marido, e o que ela faz? Ela contraria a vontade do pai, e mais do que isso, ela vai contra o rei. Por quê? Qual o motivo? Por causa de um relacionamento com a pessoa que ela amava. Meu irmão, você não tem ideia, talvez você leu isso, achou uma coisa extremamente comum e normal, mas eu quero te falar, isso não foi simples. Eu estou falando que essa jovem, que essa moça, que essa senhora, que a Mical, ela contrariou o pai dela, ela contrariou o rei, e isso poderia ser visto pelo rei como um ato de traição contra o reino, e ela poderia ser condenada à morte, porque ela contrariou um plano do rei. Tudo bem que o plano do rei era um plano movido a ódio, movido a ciúmes, movido a inveja, não era um plano de Deus, não importa, ele era o rei. Ele era o rei, e ela, a filha dele, não foi só uma mulher do reino que traiu, entre aspas, o rei. Foi a filha do rei que descobriu um plano do rei e deu fuga a Davi, contrariando o rei, contrariando seu pai, colocando a sua vida em risco, por causa do amor que ela tinha pelo seu marido. A primeira janela, eu quero pensar, essa é a primeira janela, essa é uma época onde eu e você, onde aqueles que conhecem o noivo, onde aqueles que amam o noivo, arriscam tudo por ele. Mical, na primeira janela, ela está arriscando a vida dela. Ela está arriscando, sabe, o relacionamento familiar poderia acabar ali. Sabe, ela poderia ser destituída da família, porque ela traiu o pai, e o pai era o rei. Ela poderia ter sido ali colocada como uma inimiga do reino. Mas ela amava o homem com quem ela se casou, ela amava o homem com quem um dia ela estabeleceu uma aliança, e por isso ela, descobrindo que o seu pai, o rei, iria fazer algo contra aquele homem, ela se posiciona e ela compra a briga, e ela fala: olha, você vai fugir, você vai embora, porque amanhã pela manhã o meu pai, o rei, isso mesmo, o meu pai, o rei, vai te matar. E ela, por uma janela, ela dá fuga ao seu amor. Sabe, irmãos, a primeira janela é aquela janela que nós arriscamos tudo. Quando nossas vidas estão tomadas por amor, estamos dispostos a arriscar tudo por aquele que amamos. A primeira janela aponta para um tempo onde estávamos dispostos. Irmão, você lembra? Talvez eu vou falar isso aqui, não é o teu caso,
mas eu vou falar, eu me converti dentro de uma casa de recuperação. Eu era viciado em crack. Eu saí de Belo Horizonte dia 15 de agosto de 1997, fui para Teófilo Otoni, cheguei lá dia 16, uma segunda-feira. E me falaram que, quando eu me converti, o obreiro da casa de recuperação era um cara pentecostal. Então, eu aceitei Jesus, é como se ele tivesse falado, aceitou Jesus, ok, isso não é suficiente. Porque você precisa ser batizado com o Espírito Santo. É como se quem não fosse batizado com o Espírito Santo, o resto não valia nada. Eu falei, meu Deus, e tá aí, mas o que eu preciso? Você tem que orar, cara. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ir para um monte de madrugada. E aí, eu orava, jejuava, eu quase não comia mais, uma loucura, porque eu precisava daquilo. Então, um belo dia ele virou para mim e falou assim, olha, eu já sei por que você não é batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é como uma pomba. E muitas vezes você está orando e ele está vindo. E quando ele está se aproximando, você se dispersa um pouquinho e ele volta. Falei, meu Deus. Então agora eu começava a orar compenetrado. Eu não podia. E aí, nada. Ele falou, começa a orar de 3 da madrugada às 6. Você só pode sair do joelho e abrir o olho quando o dia clarear. Falei, meu Deus, e você vai ser batizado com o Espírito Santo. Então eu ia para a horta da casa de recuperação e ajoelhava, e foi debaixo de chuva, e foi cachorro me cheirando, me lambendo, mas eu não podia, porque vai que o Espírito Santo estava aqui. Irmão, o problema é que esse negócio de você só pode levantar quando o sol aparecer, é muito bom até o dia que está nublado. Era uma loucura. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Eu fazia isso. Então, eu lendo a Bíblia, e eu lia, Moisés subiu para o monte e ficou 40 dias, e eu subi para o monte para ficar 40 dias como Moisés. Como uma nuvem de glória não cobriu o monte como cobriu o monte que Moisés estava, eu fiquei só 4,5. Não aguentei. Eu desci, mas sabe o que isso revela? Isso revela a primeira janela, a janela do amor, a janela que você está disposto a arriscar tudo, a janela que você vai para onde tiver. Se alguém falar ajoelha 3 da manhã, acorda 6, você ajoelha 3, acorda 6. Se falar que é no monte 40 dias, você fica, porque você não está nem aí. O que está em jogo é o teu sentimento por aquele que tu ama. Então, Mical, essa primeira janela na vida de Mical representa isso. Representa esse tempo que eu não quero saber se o rei é meu pai. Eu não quero saber se ele vai me matar. Eu não estou nem aí. Eu não vou deixar com que o meu amor seja interrompido por nada. Você tem uma ideia da sua primeira janela? Quando, sabe, quando ir às reuniões adorar Jesus, não era um fardo religioso, mas era a consequência de um coração apaixonado. Quando você chegava 1 hora antes, quando você... Sabe uma coisa, eu fui na igreja que eu me converti, a igreja era um prédio e tinha uma porta de aço de mais ou menos uns 5 metros. Então imagina uma porta de aço de 5 metros, ela era muito pesada, e ela subia com uma, fugiu o nome, era uma parada assim, que você tinha que ir rodando e ali ia subindo, uma manivela. Então, irmão, o meu sonho era um dia ser escalado para trabalhar na manivela da porta. Cara, e a primeira vez que eu subi aquela porta, aí tinha um diácono, o irmão Dário, um senhorzinho já da igreja. Ninguém tomava o ministério dele, ele chegava primeiro, ele abria a igreja, ele fazia tudo. E um belo dia o irmão Dário ficou um pouco doente, e o pastor falou assim: pega a chave do irmão Dário e você vai ficar no lugar dele. Irmão, para mim Jesus tinha voltado. A chave da igreja, subi, eu sou agora exclusivo da manivela, cara. Entende? Entende isso? Entende quando fazer louvor é algo que você recebe como uau, eu? E alguns perderam alguns princípios bíblicos, porque o pai de João Batista, Zacarias, estava servindo o Senhor na sua escala
Quando ele foi sorteado para queimar incenso. Meu irmão, se para queimar incenso o sacerdote tinha que ser sorteado, imagina como era a sensação de um sacerdote quando havia o sorteio e falou assim: ei, hoje é você quem vai queimar incenso. Meu Deus, deveria ser uma loucura. Uau, eu fui sorteado, eu que vou queimar incenso. Porque ninguém faz sorteio para algo que ninguém dá importância. Se está tendo sorteio é porque era uma coisa... Uau! Sabe, meu irmão, essa noite eu estou para te falar uma coisa. A primeira janela é a janela da paixão, é a janela do amor, é a janela onde você não está nem aí para um título, você não está nem aí para um cargo, você não está nem aí para uma posição. Você faz porque você é fruto do teu amor por aquilo que você faz e por aquele a quem você faz. Essa é a primeira janela. Essa é a primeira janela. Então, para falar, voltando em Mical aqui, Mical, ela... não está nem aí. Não está nem aí. Não está nem aí. Mical representa bem a igreja, sabia? Irmão, a primeira vez que eu fui escalado, eu era baterista. Tem mais de 10 anos que eu não toco. A primeira vez que eu fui escalado para tocar no domingo da ceia, eu passei o dia inteiro me imaginando como seria a virada de cada música, a roupa que eu ia estar. Eu fiquei me assistindo sem estar lá, porque era uma coisa muito honrosa. Isso é a primeira janela. O primeiro domingo que eu preguei, querido. Meu Deus. Como noiva do rei, muitas vezes estávamos dispostos a qualquer coisa por amor ao rei. Qualquer coisa. Mas o tempo passa e algumas coisas não acontecem como desejávamos. Mical, ela não engravidava. Estude a vida dela. Mical não engravidava. Ela queria ter filho, mas não tinha. E o tempo foi passando e ela não tinha filho. Ou seja, o que ela queria não acontecia. Como ela queria não acontecia. Isso é uma coisa muito sutil na vida cristã. Porque nós começamos na primeira janela, queimando a todo vapor, mas você já para pensar que o tempo vai passando, nós vamos colocando algumas coisinhas, e uma frase que eu uso muito é: maturidade é uma coisa, apodrecer é outra. Porque todo fruto que amadurece, ele fica melhor do que o primeiro estágio. Mas a maturidade que algumas pessoas cristãs dizem ter alcançado, não os melhora, só o piora. Por exemplo, se eu amadureci e oro menos do que quando eu não era maduro, então eu não melhorei. Se eu amadureci e eu já não dou tanta importância para as coisas bíblicas como eu dava quando eu não era tão maduro assim, ou quando era verde, então eu não melhorei. E se eu não melhorei, eu não fiquei maduro, porque um fruto maduro, ele naturalmente ele é melhor do que um fruto verde. Alguns frutos verdes são legais, mas vamos falar a verdade, quem já tomou suco de uva verde? De uva não, estou com uva na cabeça aqui, vocês sabem porque, né? Os irmãos, eu faço. Tinha uma uvinha verde ali, eu comi ela. Mas suco de manga verde, já tomou? É muito bom, eu já tomei. Mas vamos falar a verdade. Ainda que a manga verde dê um suco legal, o ápice da manga não é verde, é quando ela está madura. Mas presta atenção, pensa comigo, raciocina comigo. Se eu amadureci e tenho menos sabor do que quando estava verde, se eu amadureci, eu tenho menos saúde. Se eu amadureci e as coisas não melhoraram, espiritualmente falando, eu não amadureci. Provavelmente eu estou podre.
Sabe, uma vez eu estava conversando com um pastor e ele disse assim: pastor, eu já estou maduro. Os irmãos da igreja podem cair na presença de Deus, rolar, eu não preciso disso mais porque eu já amadureci. Eu não vejo isso como maturidade, porque a maturidade me melhora e não me piora. Amém? Vamos lá. Então, o tempo passa. 2 Samuel capítulo 6, versículo 16. Eu vou ler, você pode anotar, também está sendo gravado, você pode ver depois, para a gente ganhar tempo aqui. 2 Samuel 6, 16 diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe tinha armado. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos como sem vergonha. Se descobre como sem vergonha se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Queridos, vamos lá. A segunda janela é essa. Essa palavra assim, Mical, filha de Saul, não teve filho até a sua morte, não está falando que a partir de agora Mical foi condenada. Ela já não tinha filho aqui. E o meu entender, a minha interpretação é que o fato de Mical, o tempo passar, Mical não tinha filho, era muito difícil para a mulher da época não ter filho. Eu acredito que alguma coisa foi mudando dentro de Mical, a respeito do Senhor e a respeito do marido. Porque agora, não sei se vocês já entendem do que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que 3 meses atrás, Davi tinha ido buscar a arca na casa de Aminadab. E deu errado, houve uma morte. Ele mandou a arca para a casa de Obed-edom. Sabe, teve um problemão, ele comprou carroça, chamou um monte de gente e foi buscar a arca para a cidade de Davi. Só que isso deu um problemão, os bois tropeçaram, a arca caiu, morreu Uzá, sabe, agora o menino morreu porque estava fazendo um serviço para o rei, uma confusão. Então a arca vai para a casa de Obed-edom. E na casa de Obed-edom, com 3 meses, fica muito próspero. Vieram avisar a Davi que Obed-edom prosperou por causa da arca. Davi decide voltar para pegar a arca. E nessa de voltar para pegar a arca, Deus dá a letra para Davi, fala: meu filho, você pegou uma carroça, muito legal, você fez uma festa para carregar a arca, mas você não entendeu algo muito simples. Só pode carregar a arca nos ombros de sacerdote e levita, coisa que você não é. Então você não vai carregar a arca. Então você vai ter que chamar sacerdotes levitas. Quem eram os sacerdotes levitas na época? Aqueles que não tinham salário, ou seja, eram os missionários. Ou seja, se eles não têm salário, automaticamente, sacerdote levita também não tinha gado, nem novilho, nem ovelha. Concorda comigo? Eles não tinham. Então Deus falou: quer levar a arca, Davi? Só se levar no ombro de sacerdote levita. Tá bom, vem cá,
os sacerdotes, os levitas, vão ali buscar a arca. Mas espera aí, a cada 6 passos, filho, que vocês derem com a arca, eu quero que sacrifique um boi e um novilho. Ou um carneiro. Tem traduções que divergem. Eu quero que você sacrifique. A cada 6 passos, um sacrifício. Mas quem estava levando a arca não tinha o que sacrificar. Então Deus estava mandando um recado para Davi. Davi, filho, você quer a glória de Deus lá na sua cidade? Então você precisa entender que a glória de Deus é carregada no ombro santo, mas com sacrifício de quem tem. Quem pode carregar a arca não tem nada para sacrificar. Então, o ombro eu vou usar os deles, mas o gado tem que ser seu. Você tem noção quantos gados foram sacrificados naquele dia? Você imagina que essa arca estava a 10 quilômetros de distância? Só isso. A cada 6 passos, um sacrifício. Então, Davi agora consegue, depois de morte de Uzá, depois de toda a confusão que aconteceu, 3 meses depois ele entra, finalmente a arca chegou na cidade de Davi. Então você imagina o coração desse cara, você imagina a alegria que estava dentro dele, sabe quantos gados, quanto boi ele sacrificou, você pensa a felicidade que estava no coração de Davi, por finalmente a arca do Senhor está na nossa cidade. Esse homem estava alegre, esse homem estava jubilante, esse homem estava numa felicidade incontida. Mas aí agora, Mical estava onde? Vendo tudo de onde? Da janela. E a segunda janela, ela tem algumas características. A primeira delas é insensibilidade. Mical estava insensível com o que estava acontecendo. Essa é uma característica da segunda janela. Você se torna insensível. Mical estava insensível. Mical agora não está nem aí para o que está acontecendo. Outra característica da segunda janela: desprezo. Mical desprezou Davi. Ela desprezou Davi. Sabe, quando o ciclo da segunda janela começa em nossas vidas, você pode observar que essas características começam a acontecer. Insensibilidade, desprezo. Outra coisa, Mical ironiza. Você já viu, irmão, quantas pessoas que queimaram na presença de Jesus, que adoraram o Senhor, que até participaram, que ministraram, hoje ironizam as pessoas. E olha, eu não estou na minha igreja para doutrinar, mas eu vou te falar o que eu creio. E eu falo isso para os meus discípulos. Eu ensino, não fique curtindo canais no YouTube de pessoas que vivem e agora estão ganhando a vida com chocarrice, com as coisas que acontecem na igreja. Por favor, isso não pode ser bíblico. Tem pessoas vivendo, presta atenção, queridos. Tem gente no Brasil vivendo, fez do seu ganho, do seu meio de vida, um canal no YouTube, e as coisas que acontecem de engraçado na igreja, ele faz uma piada, põe no YouTube, os crentes, todo mundo compartilha, curte, e ele vive disso. Irmão, por favor, eu não sei se eu estou muito arcaico, se eu estou muito fora da moda evangélica brasileira, ou isso não pode ser de Deus. Não consigo entender. Mas é porque são coisas engraçadas. Meu irmão, sabe os irmãozinhos que sapateiam e rodam na igreja, as irmãs que sapateiam e rodam na igreja, que vira piada no YouTube? Muitas pessoas que estão se convertendo hoje, estão se convertendo por causa da oração dessas irmãs há tantos anos atrás. E aí agora nós vamos fazer chocarrice dessas irmãs e ficar riquinho ainda, porque tem gente rico no meio gospel. Nós somos um corpo. E se está te zoando e não me ofende, eu sou alguma coisa menos corpo. Porque quando minha cabeça dói, minha unha dói, todo o meu corpo sente. Ou somos um corpo no Senhor mesmo, ligado, ou então estamos pregando uma ilusão religiosa. Sabe, não. A segunda janela é a janela. Uma das características da segunda janela é a ironia. Mical agora está ironizando. Que papelão. Olha o rei
Que isso, rei? Que ridículo. Sabe, irmão, muito cuidado com o que você julga ser ridículo. Pode ser que para você é ridículo, para a pessoa é o tudo dela no Senhor. Tem alguém aí? Outra coisa que acontece na segunda janela não valoriza o que é espiritual. Davi deu pão para todo mundo, deu carne para todo mundo e abençoou todas as famílias. Você leu isso comigo. E agora sabe o que ele fez? Ele foi para casa para abençoar a casa dele. Ele encontra com a mulher vindo ao encontro dele, a mulher dele. Na hora que o cara ia abençoar a casa dele, a mulher dele vem e, sabe, escracha ele. Que isso? Que ridículo. Olha os servos, olha as servas. E sabe, uma das coisas que a segunda janela faz uma das características da segunda janela é nos fazer ter uma vida com o Senhor pautada em quem está por perto. Sabe qual era a preocupação de Mical? Que coisa fez o rei de Israel perante quem? Os servos e as servas. Ou seja, Mical agora, ela antes que não se preocupou nem com o seu pai, nem com o rei, agora está preocupando com servos e servas. É característica de quem já mudou de estação e agora está na segunda janela, a janela da frieza. Meu Deus, ela agora está preocupada com servos e servas, né? Não valoriza o que é espiritual. O cara veio para abençoar a casa, não podia. Enfim, mas Davi não negocia e Davi sobe o nível e vai além. Davi diz o seguinte: eu vou sim perante o meu Senhor me despir. Eu não vou negociar o que eu estou vivendo. Eu não vou mudar de janela como você, Mical. Sabe, sempre que alguém decidir viver algo extravagante no Senhor, ir além no Senhor e coisas parecidas, alguém vai querer ir para uma janela. Sempre. Os que estão nas janelas não podem determinar a postura dos que estão diante da arca do Senhor. Tem alguém aí? Os que se decepcionam, os que não geram, os que não frutificam, os que se amarguraram, os que estacionaram suas vidas nas janelas, os que não deixaram o tempo e a circunstância mudarem seu coração, continuam se derramando diante da arca. Mas os que se decepcionaram, os que não geram, que nunca geram, os que não frutificam, os que se amarguraram, estacionaram na janela. E eu queria terminar essa mensagem aqui falando uma coisa que é muito séria para mim e para você, na Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. Se não, vamos lá? Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. Até aí está tudo bem. Senão, eu venho a ti e removerei do seu lugar o teu candelabro, caso não te arrependas. Vamos lá? A igreja de Éfeso, a carta está escrita o seguinte: olha, vocês são maravilhosos, vocês fazem isso, fazem aquilo, não tem tempo, não vamos entrar nesse mérito agora. Vocês são perfeitos, vocês são incríveis. Porém, eu tenho contra ti que deixastes o quê? O primeiro amor. Vamos contextualizar a primeira janela. Aí, no versículo 5 acontece isso que eu estou falando. Lembra-te de onde? De onde caíste. Faz o quê? Arrepende e volta ao quê? Presta atenção, nesse contexto não basta arrepender. Tem que arrepender e voltar a praticar o quê? As primeiras obras. Por quê? Porque eu, senão, virei contra ti e removerei o teu. E o que você pensa que é isso? Deixa Deus levar um candelabro, eu compro outro. A palavra original para isso aqui é: se não arrepender, eu virei contra ti e removerei as profecias.
Presta atenção. Quantos têm profecia sobre sua vida? Cuidado. Cuidado. Porque se abandonar o primeiro amor, não é perder, é abandonar. Jesus está falando assim, olha, tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Ou seja, eu larguei o primeiro amor para lá e decidi por um outro caminho. Arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. Senão, eu virei contra ti e removerei o teu candelabro, que a palavra original para isso aqui é removerei as profecias. Tem um monte de gente esperando se cumprir profecias na sua vida, que já foram removidas, porque elas não se arrependem e não voltam a praticar as primeiras obras. Sabe, é uma ilusão você ficar esperando cumprir profecias na sua vida, quando na verdade elas já podem ter sido até removidas. Por quê? Por duas razões. Quais são as razões que as profecias são removidas na nossa vida? Falta de arrependimento e atitude do primeiro amor. Mas Deus é Deus de promessa. E quem falou aqui que Deus não é Deus de promessa? Mas o mesmo Deus de promessa é Deus de princípios, é um Deus de valores. E aqui na Bíblia está escrito o seguinte: se não se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras, virei contra ti, removerei o teu candelabro, ou virei contra ti, removerei as profecias. E tem gente esperando profecia se cumprir, que nunca se cumpre. Você fala, está demorando, é um tempo de deserto, 40 anos. Irmão, tem gente que não tem 40 anos mais na vida para viver, para esperar. Tem pessoas que não vai ter mais 40 anos para viver. Então Deus calculou mal. Será que Deus calculou mal? Não, eu dei uma profecia, eu entreguei uma profecia para tal pessoa, mas eu calculei mal o tempo. Ele não vai estar vivo o suficiente para poder viver a profecia. Meu irmão, não é isso. É porque muitos de nós perdemos as profecias nesse versículo. Lembra-te de onde caiu. Arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. Se não, virei contra ti e removerei o teu candelabro. E aí não adianta cantar aquela musiquinha, quem tem promessa não morre. Porque uma coisa é a música, outra coisa é a Bíblia. Desculpe a franqueza. Me desculpem a franqueza. Pô, a musiquinha não repite, quem tem promessa não morre, ficar repetindo todo dia, não vai fazer você estar vivo para cumprir uma promessa. O que faz você viver uma promessa com vida é a Bíblia, a palavra. E a palavra está nos alertando essa noite. Sabe, se você por alguma razão, não pelas razões de Mical, não pelas razões talvez não sei o que, mas Mical, eu entendo, eu interpreto isso, eu quero... Talvez não tenha sido só isso, mas eu entendo que o fato de os anos se passarem e as coisas não acontecerem na sua vida, ou melhor, ela não engravidar, talvez foi gerando essa tristeza, essa frustração dentro do coração dela, foi gerando esse desânimo na vida dela, e ela agora, no momento que ela deveria estar junto com o marido, celebrando, adorando, porque finalmente a arca chegou, ela está insensível, ela está irônica, ela não valoriza o que é espiritual, ela está desprezando o que está acontecendo e por aí mais. Sabe, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é a estação mudar e a pessoa não. Isso é muito ruim. Por quê? Porque você vive fora do time de Deus. E viver fora do time de Deus, viver fora do time dos céus, é se cansar. É se queimar com o sol do dia e se queimar com o frio da noite, porque nem a nuvem está lá mais, nem a coluna de fogo está lá mais, só você. A maior proteção que o homem pode ter na vida, ela não vem do bom emprego, ela não vem de um bom diploma, ela não vem de uma situação segura na terra. A maior proteção que o homem pode ter na vida é: a nuvem deu um passo, eu dei também. A coluna de fogo deu um passo, eu dei também. Porque a maior proteção que o homem pode ter é ele estar no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo.
E eu falei que ia concluir, né? Mas eu recebi um toque de salvação aqui. Deram uma relaxada aqui, vamos lá. Mas eu queria falar que um dos erros que muitos cometem é o mesmo erro que Ana cometeu. Qual foi o erro que Ana cometeu, pastor? A Bíblia diz que todo ano Ana ia a Siló para fazer duas coisas com seu marido. O que Ana fazia em Siló? O que ia fazer em Siló? Ela ia adorar e sacrificar. Diga comigo, adorar e sacrificar. Mas sabe o que Ana fazia quando chegava lá? Ela pedia um filho. Me dá um filho. Me dá um filho. Me dá um filho. E todo ano que ela ia para adorar e sacrificar, e chegava lá e ficava pedindo um filho, a Bíblia diz que ela descia envergonhada, porque Penina ficava falando, cadê? E aí, mulher de Deus? E aí, irmã? E aí, crente? Por que sua vida não rompe? Por que seu ministério não vai? Por que só você não... Olha aí o tanto de filho que eu tenho. E Ana todo ano ia. Presta atenção. Um belo ano, Ana sobe a Siló para quê? Mais forte. Um belo ano ela sobe a Siló para adorar e sacrificar. E ela chega na presença do Senhor e ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Finalmente Ana entendeu que ali não era lugar de pedir, era lugar de dar. Sabe o que aconteceu com Ana? Sabe o que aconteceu com Ana? Ana desceu com seu marido e engravidou. A pior coisa que uma pessoa pode fazer na vida é ir para o lugar certo, no tempo certo, e fazer a coisa errada. Esse é o pior erro que um homem pode cometer. Esse é o pior erro que um líder, que um pai, uma mãe, um filho, alguém, um ministro pode cometer. É ir para o lugar certo, no tempo certo, e fazer a coisa errada. Eu quero falar para vocês uma coisa essa noite. Esse é um tempo de fazermos uma avaliação. Em que janela estamos? Porque a primeira janela, presta atenção, na primeira janela, Mical não perde o tempo e ela discerne muito bem. Na segunda janela, a coisa era muito maior. A primeira janela tinha a ver com Davi, a segunda janela tinha a ver com Deus. Na primeira janela que tinha a ver com Davi, ela estava atenta. Na segunda que tinha a ver com Deus, ela estava totalmente fora do time. Não perca o tempo. Faça uma análise em que janela você está. Qual é a janela que hoje, na sua vida, você está? Na primeira janela? Ou na segunda janela? Lembra de Apocalipse? Não esqueça desse texto, por favor. Você não pode esquecer desse versículo mais nunca na sua vida. Lembra-te de onde caiu. Lembrar é só uma coisa, mas o segredo é arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Senão, virei contra ti, removerei o teu candelabro. E eu sei que você não quer isso. Então, essa noite nós temos oportunidade de fazer duas, talvez até as três, do princípio de Apocalipse. Primeiro é lembrar. Deixa eu lembrar. Onde foi que alguma coisa caiu na minha vida? Onde foi que caiu a paixão? Onde foi que caiu isso? Onde foi que caiu aquilo? Segunda coisa, eu preciso me arrepender por ter permitido cair nesse ponto. Agora a terceira coisa, talvez você nem precise, talvez nem comece hoje. Talvez comece amanhã. Mas dentro de você já precisa começar agora. Voltar às primeiras obras. E não vem falar comigo que é difícil, porque não é. Porque
Você pode até achar difícil uma coisa que você nunca fez e viveu, mas jamais aquilo que você já fez e viveu. Porque você sabe que você pode. Se eu te falar, faz tal coisa, você nunca viveu isso, nunca fez na vida, e vai falar, cara, é muito difícil, eu não vou conseguir. Eu até vou te motivar, quem sabe, e tentar te entender. Mas se eu falar assim, faz tal coisa que você já fez, não pode ser difícil. Você já conhece o caminho, você já sabe como. Você pode até estar enferrujado, não tem problema. Mas você sabe. Tem alguém aí, gente? Ah, que bom que vocês estão aí. Aleluia. 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 Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém com coragem essa noite aqui? Tem alguém com peito essa noite aqui? Para falar assim, Senhor, sabe quem é uma dessas pessoas que lembrou essa noite de algumas coisas? Sabe quem é que precisa se arrepender? Sou eu. E uma das características do arrependimento é a confissão. É a confissão. Tem alguém com coragem aqui? Já diminuiu o volume. Primeiro tem alguém com coragem aqui, quase que as cadeiras voaram, agora já diminuiu. Tem alguém com coragem para confessar isso? E você vai confessar isso não é para mim, não é para o pessoa que está do seu lado, é com uma atitude, um ato profético. Se você vai se levantar e vir à frente, se prostrar perante o Senhor, você está dizendo assim, eu estou confessando que eu me perdi nas janelas e eu quero voltar para a janela, para a primeira janela. Ei. Tem gente com coragem nessa noite. Tem pessoas com coragem aqui, aleluia. 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 Ah, tem uma geração com coragem aqui. Olha, eu posso afirmar para você uma coisa. Mical amava Davi. Mical amava Davi. O problema de Mical, com certeza, não era Davi. Era com ela mesma. Sabe, para mim, eu tenho dúvida disso. Para mim, o problema de Mical era a frustração de das coisas não terem acontecido do jeito que ela sempre sonhou, planejou. E aí, quando nós vivemos uma frustração, as coisas fogem do nosso controle, há uma forte tendência de a gente confundir e querer descarregar em alguém. Mas sabe de uma coisa? Davi não se separou de Mical porque ela não foi com ele. O Senhor não se separa de você. E continua te amando. E continua te amando. Oh. 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 Escuta bem uma coisa. Você construiu alguns muros para se proteger. O Senhor está me falando isso. Você criou algumas estratégias para se proteger, para não sofrer por algumas coisas que você já sofreu. Para se proteger, para não sentir as mesmas dores, as mesmas decepções. O Senhor está mandando te falar que tem uma coisa que você não percebeu. Que esses muros que você criou para te proteger estão te tornando um escravo. Sabe, Ele te trouxe aqui essa noite para te falar
morreu para você ser livre, ter vida. Estar vivo é uma coisa, ter vida é outra. Para estar vivo, nós só precisamos respirar, acordar, dormir, comer, se locomover, ter o corpo funcionando. Mas para ter vida, nós vamos precisar quebrar esses muros aí e dar a Ele o controle. Chama na e falo ao teu. Há uma onda de cura profunda vindo sobre a sua vida agora. O Senhor quer te curar. Tem coisas dentro de você que nem você gosta de encarar, porque dói. Sabe, Ele está mandando te falar: eu já estou à porta há um bom tempo. Você até deixou entrar em alguns lugares, mas você não abriu os lugares mais difíceis da sua alma. E esses lugares é o que Ele maior está interessado. Há uma onda de cura muito forte vindo a seu encontro essa noite, minha irmã. Ei, ei, ei. Oh, era você. Vamos lá, Jesus. Vamos lá, Jesus. Vamos lá, Jesus. Vamos lá, Jesus. Essa noite é tua. Essa noite é tua. Essa noite é tua. Vamos, vamos. Vamos, começa a remover. Começa a remover. Oh. Essa noite é tua. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Esse é o tempo de você reavaliar em que janela você está. Em que janela você está? Vamos, tem uma arca entrando na cidade. Tem um momento oportuno. Você não pode estar na janela errada. Esse não é tempo para você estar na janela errada. Não é tempo. Em nome de Jesus, declaro sobre vocês um tempo de se locomover, de estação. Há uma janela nova. Há uma janela nova.
Há uma janela nova. Uma janela que aponta para a esperança. Sabe, há uma janela nova. Há uma janela nova. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, que veio aqui à frente. Eu quero profetizar uma fome, uma paixão, uma sede, um desejo de viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. Uma coragem, uma vontade, uma disposição para viver aquilo que Deus te chamou para viver. Ei, vai viver aquilo que Deus te chamou para viver. Escuta bem, escuta. O Espírito Santo está mandando compartilhar isso com vocês aqui. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele amava 3 vezes, e por 2 vezes Pedro disse sim, tu sabes que eu te amo. E toda vez que Pedro respondia, tu sabes que eu te amo, a resposta de Jesus era: vai cuidar das minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: tu me amas, sim, tu sabes que eu te amo, então vai viver a vida que eu te mandei viver. Sabe, a prova que você ama o Senhor não são suas palavras, é a disposição que você tem de viver a vida que Ele mandou você viver. Isso prova que você ama Ele. Sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe de uma coisa, minha irmã? Se você ama o Senhor, e se esse amor é uma verdade dentro do teu coração, corre, sai dessa janela e vai viver a vida que Ele te mandou viver. Vai viver a vida que Ele te mandou viver. Se tu me amas, cuidas das minhas ovelhas. Em outras palavras, vai viver o que eu te mandei viver. Nada, absolutamente nada prova mais o teu amor pelo Senhor do que a disposição que você tem de viver a vida que Ele te chamou para viver. Nada. Quase perdem o valor. Doce santo amor por mim, estranho meu amor por ti, Jesus. Teu amor não existe medo, alma segura deseja prosseguir. E uma nova melodia flui do fundo. Ela expressa o meu prazer por tua presença. Sim, eu sei que ela é fruto do teu amor por mim. E a semente deste fruto é o meu amor por ti. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Ei, Ramai, Xande, Cantará, Xandoromanai. Ei, Ramai, Xandere. Ramanai, Cantereira, Lai, Xundo, Contoromanai, Xandereira, Lai. Xende, Cantará, Manai, Xundo, Contorom. Novo tempo, Deus. Vem, Deus. Xandereira, Lai, Xundo, Contorom. Ramanai, Cantereira, Lai, Xundo, Contorom, Lai, Xandereira. Ele cantará, Manai, Xandorom. Ele, Mari, cantará, Xandereira, cantará, Manai, Xundo, Contorom, Lai.
Em nome de Jesus. Essa palavra nunca volta vazia. Liberta e cura. Em nome de Jesus. Toca. Shondo Kontoro. Rivanai Shende Kantarara Rama Shondo Kontoro. Rikantarara Ramanai Shintirirai Shondo Kontoro. Shiramai. Em nome de Jesus, Shentere, Daramanai, Kontoro. Libera, Senhor, os corações nessa noite. Coloca nos trilhos novamente, Deus, em nome de Jesus. Cada pessoa que está aqui, Senhor, hoje, possa entender, Pai, o tempo. Possa entender, Pai, onde está caminhando, Deus. Abre os nossos olhos mesmo, Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez nessa noite, Deus. O Senhor vai fazer a partir de hoje. Queremos mesmo, Pai, ser tocados pela Tua glória. Ser transformados por Ti, Deus. Xerecaramade cantarai. Traga cura, Deus. Cura na alma, Senhor. Em nome de Jesus. Shentere, Manai, Cantere, Rama, Shentere. Que levanta um exército, Deus. Um exército de pessoas, ó Pai, que entendeu o tempo do Senhor. Que entendeu, Pai, o caminho. Que entendeu a Tua palavra, Deus. Que possamos ser pessoas que caminhamos na verdade do Senhor. Não no nosso tempo, Deus. Obrigado pela vida do pastor Kleber, Senhor. Abençoa ele em nome de Jesus. Onde ele for, Deus, leva ele. Que nunca falte a glória do Senhor na vida dele. Em nome de Jesus, abençoa a família dele. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. É o alinhamento no nosso coração com o Senhor. Como é bom quando Deus traz um profeta, um homem de Deus que consegue alinhar o nosso coração com o do papai. Que você persiga isso o resto da sua vida. Persegue isso. A entender, cara, onde que você precisa de voltar. Pastor Rubens pregou aqui sobre o primeiro amor domingo e eu fiquei muito feliz de ouvir o pastor Kleber falar sobre isso hoje. Que Deus tem alinhado algumas coisas no nosso coração. Que você possa ir para sua casa cheio do Espírito Santo. Com essa palavra. Se você perdeu alguma coisa, procura. Tem no YouTube, está gravado. E procura voltar a ouvir novamente. Até que isso quebra toda a resistência no seu coração. Até que todas as barreiras sejam quebradas. Esse novo tempo que nós temos para viver, o tempo de transição que nós temos para viver. Nós precisamos de algumas palavras para nos dar estrutura, para nós não tomarmos decisões erradas. Nós precisamos de alinhamento do nosso coração com o Senhor. A nação brasileira precisa disso. E você volte para sua casa hoje. Em nome de Jesus, com essa palavra no seu coração. Não deixa morrer. Não deixa. Vá em paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Queria agradecer em nome dos pastores da igreja esse privilégio de estar com vocês. Foi muito bom estar com vocês. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Tenha uma ótima semana, um feriado maravilhoso. Abraço, cuide da sua família. Em nome de Jesus. Esperamos vocês aqui no sábado. Tem o culto de jovens, domingo, de manhã às 10 horas da manhã. E às 18h30 tem o culto à noite. Que Deus te abençoe. Amém.